Olá, boa tarde, amigos. No ar, mais uma edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Que alegria também hoje chegar até você, aliás, agradecendo, como sempre, o carinho dessa audiência. Valeu, muito obrigada. E hoje eu convido a acompanhar a entrevista que farei dentro de instantes com Elvira Lúcia Silva. Ela é escritora, em dezembro lançou uma obra sobre a qual ela vem aqui nos falar hoje. Seja muito bem-vinda, obrigada pela visita. Boa tarde, Elvira. Boa tarde, é um prazer estar aqui e agradeço o convite. Muito bem. Feliz. Dentro de instantes daremos início à entrevista de hoje. Desde já eu conto com a sua audiência. Nós vamos agora a um breve intervalo, eu chamo o apoio cultural e a gente retorna dentro de instantes para dar início à entrevista de hoje. É rapidinho, não saia daí. Ok, damos início então à entrevista de hoje com Elvira Lúcia, escritora. Conforme eu disse no início do programa, em dezembro ela fez o lançamento desta obra. Preste atenção em você, que eu tenho aqui um exemplar autografado, muito obrigada. Como surgiu a ideia desse livro, do que ele trata, hein, Elvira? A ideia do livro, Eliana, comecei com palestras, eu começo sempre pelo fim. Sim. Primeiro eu decidi pôr as ideias, os meus aprendizados numa palestra. Né? Uma irmã minha, outro dia falou, você pode, eu acho que você tem jeito. Aí desenvolvi essa palestra, que chamava-se Alto Astral, e fui para uma ONG fazer a palestra. E deu certo, eu vi que eu gostava, as pessoas também, o retorno também foi legal. E as pessoas diziam para mim, você fala, eu acho legal tudo que você fala, mas a gente vai para casa, cai na rotina e acaba esquecendo das coisas. E aí já nasceu a ideia de uma apostila. Né? E aí essa apostila comecei a levar para as palestras e começou daí, uma ideiazinha do livro, foi amadurecendo. Eu sempre gostei de escrever, desde adolescente, sempre gostei muito de ler. Então, eu já tinha isso comigo. Na adolescência, eu tinha um professor que lia minhas redações em voz alta, eu morria de vergonha, né? E depois ele vinha no cantinho, assim, falar, né? Desenvolva, tal. Então, quer dizer, acho que já nasceu ali essa ideia do livro. Já nasceu, começou lá de trás. E depois dessas palestras, e fui amadurecendo e comecei a escrever. Uma amiga chegou e falou, começa a escrever que eu ajudo. Ela é muito culta, ela falou, eu corrijo para você, e eu conheço uma editora legal. E aí foi, né, foi o que precisar. Ela ligou na tomada, aí tá aí. Que bacana. O escritor aqui no Brasil, a grande dificuldade que enfrenta, não é, Elvira? É a questão das editoras, a edição do livro. Como é que você resolveu pontualmente essa questão? Da editora? Isso. Então, comecei assim, primeiro ela já tinha me passado essa editora e, né, hoje em dia com essa coisa online, né, tudo facilitou muito, né, a nossa vida. Então eu já entrei em contato com a editora já mandou a diagramação e tal, né? E foi assim que foi acontecendo, né? Eles já mandaram se eu aprovava preços e tudo mais. E foi desenvolvendo. Foi assim que eu achei que. E a editora muito boa, por sinal, o Print, tenho que falar, porque sou muito grata. E foi dessa forma, assim. Não foi muito tão difícil como eu imaginava. Eu vejo aqui pela apresentação nas famosas orelhas da obra, né? Que fala um pouco do autor, que você é uma estudiosa da neurolinguística. Eu sou practitioner em programação neurolinguística. Estou no nível practitioner, mas então estou caminhando.
né? E adoro, adoro. Me apaixonei pela programação neurolinguística e faço atendimentos individuais com aconselhamento em nível practitioner, né? Minha grande paixão. Oh, maravilha. E o livro Preste Atenção em Você, qual é o tema central, a pauta, o eixo do livro? O eixo é o autoconhecimento. A minha intenção foi primeiro passar coisas que eu fui aprendendo, desenvolvendo ao longo dos anos. E quando você tem uma coisa boa, você quer compartilhar. Não tem graça você aprender coisas legais, ficar só para você, né? Porque nós vivemos coletivamente, né? Se tudo ao nosso redor também melhora, contribui, né? Tudo contribui. Então a ideia central é exatamente a pessoa se voltar para si mesma, acordar para si mesma, se conhecer. Porque o que eu vejo, Eliana, nas pessoas, assim, pelo menos na maioria, é que elas... a referência é sempre o outro. Eu só serei feliz, e aí começa. Depende do outro. Né? Tirar essa referência do outro. Olhar para você. Né? Poucas pessoas se conhecem de verdade. E se gostar. Porque se conhecer... eu só gosto do meu lado que é bacana. Porque todos nós temos o nosso lado bacana e o nosso lado que não é legal. Né? Que é o lado fraco, que eu chamo do lado forte, o lado fraco. Todos temos. E sempre teremos. Ninguém chega lá. Né? Não existe isso. A vida aqui é uma escola. É uma escola. E escola você tem que estar sempre estudando, porque vão ter provas na vida e você está estudando. Então é uma coisa infinita. E você começar a olhar para a pessoa número 1. Né? Você é número 1 na sua vida. É com você que você vai ficar. Com você. Você vai ficar com você até os últimos dias. É a única certeza, aliás. Né? A única certeza é que você vai ficar com você. Então, por que não amar a pessoa que vai te acompanhar até o fim dos seus dias, você mesma? Então, é o livro fundamental, que é a chave, né, que vai abrir a porta, é o autoconhecimento. Um livro de autoajuda. Pode ser considerado como autoajuda. Eu prefiro o autoconhecimento, porque preste atenção em você, bem focada, né, no título mesmo, tá? Mas eu acho que o grande segredo da vida, eu particularmente, né, na observação desses anos, na autoobservação desses anos todos, é você se gostar. Goste de você com todos os defeitos, com todas as qualidades, porque isso é a sua totalidade. O seu todo são as suas partes fracas e fortes. Se você não gostar assim, aí fica complicado, né? Porque aí você só gosta de uma parte de você, uma parte fica abandonada e ela existe. Então, se ela existe, ame essa sua parte que não é legal. Por que você está dizendo isso para mim? Você pode perguntar, amar a minha parte que não é legal? Eu não gosto dessa parte. Porque essa parte só vai mudar quando você aceitar. Acho que a palavra também é essa, aceitação. As pessoas não se aceitam. Né? Eu só vou gostar de mim quando eu me formar. Aí eu só vou ficar feliz quando eu me formar. Eu só vou ficar feliz quando eu tiver dinheiro. Eu só vou ficar feliz. E fica nisso. Protelando a felicidade. E fica procurando fora, a felicidade não está fora. Quando você ficar procurando fora, você não vai achar. Ela foi escondidinha num lugar que você não queria procurar. Dentro da gente mesmo. Dentro da gente. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo nesse bate-papo, mas é rapidinho, nós vamos ao apoio cultural e voltamos dentro de instantes. Não saia daí, já estamos voltando. Estamos de volta, dando sequência à entrevista de hoje. Eu converso com a autora deste livro, a Elvira Lúcia, Preste Atenção em Você. O livro é dividido em capítulos e os capítulos têm subtítulos assim bastante interessantes. Por exemplo, Elvira, o capítulo 4 diz assim: palavras são poderosas.
Que tipo de poder tem a palavra? Olha, muito mais, Eliana, do que a gente imagina. Tá? Não é essa palavra tem poder. Fica uma frase meio perdida, a gente não sabe exatamente que poder que tem. Né? E dentro da programação neurolinguística, isso é bem enfatizado. Eu vou dar um exemplo, tá, Eliana? Por exemplo, as pessoas vivem reclamando, as pessoas reclamam muito. Você vive reclamando. Né? Reclamar, você está chamando de novo a situação a qual você está focada. Então, se você está passando assim um momento difícil, tira o foco um pouco só no que está difícil. Através de palavras, até. Aí entra o poder da palavra. É porque a pessoa começa a ficar desanimado. Você fica falando de uma coisa que ela por si só já não é legal. Ela já não é legal. E você ainda fica verbalizando isso. Né? O que acontece? Aí, onde está o poder dessa palavra? Que você está, o problema, e fica ali no problema. O problema. Quer dizer, você aumenta a energia disso, é o mais do mais, atrai para você isso. Né? E você começa, desanima. Quer dizer, o que é desânimo? A palavra em si. Então, nós falamos muito as palavras, mas a gente não procura. O que estou falando? Estou desanimado. Des quer dizer sem. Né? E ânimo vem do latim, ânima, que é a alma. E o que você está falando para você? Você está falando, eu estou desanimado. Quer dizer, eu estou sem alma. É isso que você está falando. E isso tem um poder, o cérebro, né? Isso tem uma energia, a palavra tem energia. Né? Isso cientificamente já foi provado aí pelo cientista Masaru Emoto, que ficou muito, né, com o poder da água e tal. Então, presta atenção mais no que você fala, as palavras que você emana, porque elas emanam energia. Você pode ver, através da palavra, você levanta uma pessoa, você derruba. E isso acontece principalmente com você mesmo. O autodiálogo, o que você fala com você, é mais importante do que o que você fala com as outras pessoas. Porque você pode falar o que você quiser, mas aqui o que você fala quando você vai embora para casa? O que você fala para você? Nossa, eu sou horrível, eu sou uma porcaria. Essa sua conversa, seu diálogo interno? Então, esse diálogo interno, que, através das palavras, é muito importante. Então, uma dica, tá? Uhum. Vá para o espelho. Toda manhã, espelho é uma coisa que todo mundo vai todo dia. Não é, Eliana? Todo dia, todo mundo, pelo menos uma vez. Assim, né? A pessoa vai para o espelho. Então, uma dica, essa eu acho que é bem legal. Começa a paquerar aquela pessoa lá que está no espelho todo dia. Vai devagarinho, muitas pessoas sentem dificuldade quando eu faço atendimento individual, eu sinto isso. Muita dificuldade, elas nunca se olharam. Nunca. Ela, né, viu, não olhou, né, mas não viu aquela pessoa, número 1, a mais importante. Então, pelas palavras, né, a palavra, como ela tem poder, você olha para você, se não conseguir, a princípio, começa com uma piscadinha. Grandes amores começa assim, uma olhadinha, tá, né, não é assim? Então, o amor por você não é diferente. Você começa assim, elogie-se. Mesmo que se você tenha feito uma coisa que não é legal, né? Nossa, eu tive um procedimento que não é legal. Elogie-se a si mesmo, ame-se a si mesmo. É um amor incondicional. E quando você fala isso para você, é um exercício isso, tá? Que você só vai saber o resultado disso se você fizer por um tempo. Tá? Eu não posso provar que, né? Assim, olha, isso é verdade. Você tem que fazer. Depois de um tempo você vai ver o poder dessa palavra. Tá? E tem outras palavrinhas, por exemplo, a palavra problema. Eu tenho problema, eu tenho problema, eu tenho problema, eu tenho problema. Você pode trocar, porque a palavra ela tem uma representação emocional. Toda palavra tem uma representação emocional. Então, você pode, diquinha também, substituir a palavra problema pela palavra desafio. Mas eu quero que você sinta a emoção dessas palavras. Por exemplo, quando você fala problema, qual a referência de problema no seu cérebro? É de coisa ruim. Então você já cai, por causa da palavra. Muda a palavra. Quando você for falar problema, substitui. Fala desafio. E sente qual é a diferença
emocional que dá, porque desafio faz você ficar grande, gigante, te dá uma força, né? Desafio, a palavra em si, você vê como é o poder da palavra? A palavra, só uma palavra trocada, então troca problema por desafio. Outro capítulo tem por título Seu Corpo Fala. O corpo fala realmente, Elvira? Uma linguagem universal, ele é uma linguagem universal. Se você sair daqui e for viajar para qualquer lugar do mundo, se uma pessoa sorrir, é uma linguagem universal. Você já sabe que ela está te recebendo bem. Né? Então, assim, o corpo fala muito, muito. Né? Tem a linguagem verbal, que eu acabei de falar das palavras, e a não verbal. Então, você tem que estar coerente fisicamente com o que você fala. Se você pergunta para mim, oi, Elvira, você está bem? Eu falo, tô. Quer dizer, meu corpo está falando uma coisa e minha linguagem está... Né? Então, tem que ter uma sincronia aí. Então, presta atenção nisso. Qual é a sua postura? Tá? Então, você quer ver uma dica assim, de conexão de mente e corpo, que eu acho muito legal, eu gosto muito. Presta atenção. Quando alguém chega para você e fala assim, respira, né? Erga a cabeça, é verdade. Porque quando você mexe na postura, levanta a cabeça e, né, olha, firme, horizontalmente, o seu cérebro entende que as coisas já melhoraram. Presta atenção nisso. É a conexão mente e corpo. Né? Você fala, eu estou feliz. Olha, não está, né? Estou feliz. Não bate. Né? Se você faz assim, né? O seu cérebro, tudo o que você faz no seu corpo, o seu cérebro interpreta. O seu cérebro interpreta o seu corpo. Então, se eu dou um sorriso, vamos chegar lá e falar de sorriso, eu vou pular o sorriso, depois a gente fala de sorriso. Mas, se você, por exemplo, começar a pensar muito assim, mente, tá? Mente, pensamento, mente, minha vida é ruim, nada vai para frente, tudo acontece comigo. Essas lamentações que a gente vê por aí, as pessoas lamentam muito, né? Em vez de focar na solução, fica no problema, né? Então, se você fica com uma mente nesse padrão negativo de tudo acontece comigo, tudo dá errado, isso reflete no seu corpo. O seu corpo vai começar a falar isso. Como assim? Seu ombro cai, enche de ruga, né? Fica tudo... então. Aí danou. Não é? Então, é essa conexão aí, essa forma, é a linguagem não verbal, a linguagem corporal. Isso é um assunto, assim, bem extenso. Só estou dando uma pincelada. E o sorriso é o alinhavo, o arremate de tudo. Aliás, já disseram que o sorriso é a menor distância entre duas pessoas, né, Elvira? A menor. É o que eu falei, se você vai para outro lugar, a pessoa sorri, essa linguagem universal, você fala, nossa, já estou bem recebido. Você vê, ele está falando já. E mais do que isso, o sorriso, olha, eu quero que você, na sua casa, uma horinha, vá para o cantinho, lá tente fazer um exercício, para você ver que o que eu estou falando tem coerência. Por exemplo, você pensa primeiro você pensa numa coisa alegre. Vamos supor, levou a lembrança para coisa alegre. O seu corpo já começa a falar do que você está pensando, o padrão. Então, você está lá. Aí eu peço para você pensou na coisa alegre, você abre o sorriso. Ao mesmo tempo, deixa eu trazer rapidinho uma lembrança de um momento desagradável, sem desmanchar o sorriso. Se você conseguir, me procure, por favor. Você entendeu? Porque quando você faz esse gesto, pequeno gesto de riso, o cérebro, ele já produz endorfina. Porque o cérebro te obedece sempre. Ele obedece, ponto. Pelo que você faz no corpo, seu cérebro fala, tá, vou mandar endorfina. E manda endorfina, é automático. Tudo está ligado através dos neurotransmissores. Endorfina, que é o hormônio do prazer. O hormônio do prazer, sabe aquela? Respira. Quando você respira fundo, quando você tem pensamentos bons, você escolhe, porque é uma escolha, você pode optar por isso.
Eu escolho pensar legal, respirar, acender uma luz aqui dentro, ficar em paz comigo. Quando você faz essa escolha, o cérebro manda a endorfina, é automático. Os neurotransmissores se conectam lá, endorfina, endorfina, aí você fica legal. É mágico assim. Muito bem. Mais um breve intervalo nesse bate-papo, é o Apoio Cultural chegando aí. A gente retorna já já para dar sequência à entrevista de hoje. Não saia daí. Estamos de volta dando sequência à entrevista de hoje aqui no Opinião e Debate. Eu estou conversando com a escritora Elvira Lúcia Silva, nos falou sobre o lançamento do seu livro Preste Atenção em Você. Através desse livro, então, você vai participar da Bienal, Elvira? Eu estarei na Bienal do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, dia 1º de setembro. Estarei lá das 19 às 21 horas, autografando o livro. E estou muito feliz. Matar a saudade do Rio também. Isso. O lançamento da obra foi em dezembro? Onde foi lá na Martins Fontes, da Avenida Paulista. Dia 16 de dezembro. Foi o lançamento oficial. E agora estou rodando nas cidades, né? Tá. A editora colabora no lançamento? Ela ajuda a organizar? Como é que é? Sim. Ao print, né? Eles dão todo o suporte que a gente precisa. Maravilha. E agora você vai fazer uma tarde de autógrafos em Amparo, é isso? Vou fazer na Livraria Mundial. Né? Você tem o endereço aí? Isso, a Livraria Mundial, fica ali na Comendador Guimarães, número 70, no centro, nas imediações ali da Cidade das Águas FM. Isso. E que dia será? Dia 15 de junho, agora, a partir das 2 da tarde, estarei por lá, se quem tiver interessado, né? É só aparecer, pegar o livrinho, vamos tirar uma foto. E autografar. Vamos fazer uma festinha, uma farra. Qual é o valor? O exemplar está sendo vendido por que valor? É R$25 o livro. E se alguma pessoa tiver dificuldade de ir no lançamento, nessa tarde de autógrafos, que não deixa de ser um lançamento em Amparo. Como adquirir? Onde? O livro está sendo vendido online. Está começando a distribuição, tá? Mas algumas cidades estão começando, mas você pode acessar o site, tá? www.eradeaquariusbrasil, tudo junto, eradeaquariusbrasil.com.br, e lá você vai encontrar onde comprar, é só comprar online, as 5 maiores livrarias de São Paulo você vai encontrar. Só rapidinho, chega em casa. Maravilha, legal. Era de Aquários, tem algo a ver com o trabalho que você vem desenvolvendo? Na verdade, a Era de Aquários é o espaço terapêutico que eu tenho em Pinhalzinho. Em Pinhalzinho? Em Pinhalzinho. Você é de Pinhalzinho? Eu moro desde 89, estou em Pinhalzinho. Sim. E o espaço terapêutico é o lugar onde eu atendo, né, com numerologia, né, neurometria, tem é holístico, né? Holístico. É holístico. E é por isso, é o nome do espaço terapêutico que tem a ver com essa nova era que nós estamos entrando aqui. Muito bem. A Era de Aquário. Vamos marcar um outro bate-papo, uma outra entrevista, para nós falarmos um pouquinho sobre essa era. Será um prazer. Será um prazer. Maravilha. Eu estive hoje aqui no Opinião e Debate, num bate-papo muito agradável com a Elvira, autora desse livro, Preste Atenção em Você, que eu recomendo. Elvira, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui hoje nesse bate-papo conosco. Muito sucesso, viu? Muito obrigada. Até uma próxima. Ok, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Você é muito simpática. Obrigada. Aqui nós encerramos a Opinião e Debate de hoje. Eu, como sempre, agradeço sua audiência e já vou marcando um encontro com você para amanhã, ao meio-dia, aqui no Sistema Regional de Televisão. Um abraço, boa tarde.
Até amanhã.